Um homem em Cristo. No domingo passado, que estivemos compartilhando, usamos duas passagens. João 15, 4, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Cristo em nós e nós em Cristo. Tá certo? E falamos também em Gálatas 2:20, estou crucificado com Cristo, logo não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Né? E hoje nós vamos ver o homem em Cristo e vamos ver o andar em Cristo desse homem. O andar em Cristo. Abra sua Bíblia, 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2, versículos 5 e 6. 1 João 2, 5 e 6. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Esse deve andar assim como ele andou. Hoje nós vamos ver o andar em Cristo. Aquele que está em Cristo, vimos semana passada, e hoje é o andar desse que está em Cristo. É o andar em Cristo. Amém. Tá bom? Tudo bem? Amém. Amém. Na sociedade religiosa, no mundo de hoje, religioso, muitos se passam por cristãos facilmente, né? Bota uma roupinha, uma Bíblia na mão, é muito fácil dizer que é crente ainda, né? Na nossa época, de criança, era difícil ver um crente, sabe? Mas era possível notar que era um crente. Olha os crentes aí. A gente até brincava, naquela época era um católico, sabe? E eu brincava, crente ali, né? Dava para saber que era crente, né? Hoje ainda dá para saber que é crente. Tem muitos crentes. Maringá é uma cidade de muitos crentes. Muitos. Mas nem todos são crentes. Sabia? Não é verdade? Nem todos são crentes. Apesar de serem batizados, apesar de irem para a igreja, apesar de levar uma Bíblia no braço, não são crentes, sabia? O Senhor falou assim: pelos frutos os conhecereis. Por isso que é bom a gente conhecer bem o irmão, a igreja, o pastor. Pelo fruto da vida dele, você conhece se é ou não é. Jesus também falou assim: o que sai da boca é o que está no coração. É o que a pessoa é. Vê o que ele está falando. Eu identifico muito, já que quando um cristão verdadeiro, segundo a palavra dele, eu percebo quando é cristão. É raro. E eu percebo muitos que não são, através das palavras que eles falam também. Ele joga bola, né? Com crentes, com pastores. De vez em quando eu ouço umas palavrões no jogo, sabia? Dá para ouvir os palavrões. O coração está cheio de coisinha, viu lá? Pode ir. Aí a gente vai percebendo. Agora, uma pessoa que anda em Cristo é uma pessoa que tem muita comunhão, que conhece o Senhor. Não é qualquer um que tem um andar em Cristo, não é qualquer um. Mas é possível ter esse andar, essa vida em Cristo. É uma pessoa que está olhando para Cristo, tem comunhão com Cristo, tem Cristo vivendo nela. É uma pessoa que ama imitar a Cristo. Ela vai se parecendo com Cristo. Romanos, capítulo 8, versículo 29, fala que Deus Pai quer muitos filhos à semelhança do seu Filho amado. Eu não esqueço desse versículo, Romanos 8, 29.
A vontade de Deus é que você seja parecido com Jesus Cristo. Por isso eu oro, Senhor, eu quero ser parecido contigo. E como vamos ser? Contemplando o Senhor, dia a dia. Então vamos sendo transformados à imagem do Senhor. 2 Coríntios 3:18. Então, gente, aquele que anda em Cristo é uma pessoa que está sendo feita parecida com Cristo. E no céu nós vamos encontrar a gente parecida com Cristo. É legal. Eu gosto de ver aqui cada vez mais alguns irmãozinhos sendo mudados ano a ano, cada vez mais parecido com Cristo. Cristo é o centro, é a razão do seu andar. Será que você anda em Cristo? Você tem andado em Cristo? Pensa nesse tema hoje. O alvo sincero de todo cristão é andar em Cristo. É ser parecido com Cristo. Para isso, dia a dia, ele nega a si mesmo, toma a sua cruz e segue o Senhor Jesus. Quando, Anderson, esse versículo que nós lemos de 1 João, o apóstolo João está falando, aquele que permanece nele deve andar como ele andou, mas neste verso, o apóstolo João está dizendo que nós devemos andar como Jesus andou neste mundo, não Cristo ressurreto. Esse andar como ele, Jesus, andou, refere-se à vida terrena, na figura humana, no tempo que Jesus esteve neste mundo. É esse Jesus que nós precisamos estar parecendo, esse Jesus que nós conhecemos. Tá? Esse andar é segundo esse Jesus em figura humana. Há um livro evangélico muito famoso, talvez você já tenha lido. O que faria Jesus em seu lugar? O que faria Jesus em seus passos? De Charles Shelton. Você já ouviu falar? Quem já ouviu falar desse livro? Né? É um livro evangélico famoso. O que faria Jesus? Muitos pastores lendo esse livro perguntavam: o que você faria para a igreja? Muitos perguntaram. Eu não perguntaria, não vou perguntar, porque no fundo eu não concordo com essa pergunta. Essa pergunta centraliza você. O que faria Jesus no seu lugar? E eu não estou preocupado em centrar você. Eu quero centrar Cristo. Amém. Então eu nunca faria uma pergunta assim, porque na realidade não é o que ele faria no seu lugar, mas é o que você tem que fazer com o que ele fez. É diferente. Se você fizer uma pergunta errada, o foco vai ser errado. E o nosso foco não é se Jesus vai fazer exatamente como você faria. Você não é Deus. Nós não somos nada. O que nós temos que fazer é fazer o que Jesus fez. Ponto final. Tá certo? Amém. Por isso, Larry Macau, um outro escritor, ele escreveu um livro com outro título: Andando nos Passos de Jesus. Aí sim, eu concordo. Porque quem é o centro? Jesus. Nós estamos vendo quem? Jesus. Nós vamos imitar quem? Jesus. Eu não preciso saber se ele vai fazer igual eu fiz. Eu preciso fazer o que ele fez. Aí está certo. Thomas A. Kempis tem um livro chamado A Imitação de Cristo. É um dos melhores livros que eu já li. Alguns dos irmãos têm um guia devocional, A Imitação de Cristo. É o guia devocional que eu mais gosto, que eu mais aprendo. Imitação de Cristo. Imitar Cristo. Paulo fala: sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Nós devemos imitar Cristo, sim. Nós precisamos ser parecidos com Ele. Ele deixou passos para seguirmos, exemplo para seguirmos seus passos. Pedro fala sobre isso.
de uma feita maneira. Em 1993, eu estava no Japão, a convite de missionário para pregar o Evangelho. Eu me lembro, no dia, eu peguei um táxi no Japão. Não sei se você sabia, Zé, que no Japão o táxi, ele para. Você não vai, a porta abre sozinho. Por quê? Porque o motorista já para, ele puxa uma alavanca assim que abre a porta para você. Legal. Aí eu estava conversando com esse motorista japonês, em japonês, e estava uma conversa legal. Eu me apresentei como brasileiro, e de repente ele ficou interessado no Brasil, e fui contando algumas coisas do Brasil para ele, estava tudo legal a nossa conversa. Até que uma hora, eu falei para ele, nossa, é que eu fiquei 2 meses lá no Japão, sabe? Trabalhando, evangelizando. Visitando muitos membros da igreja onde eu pastoreava. Daí, chegou uma hora que eu falei assim para o motorista, nossa, eu não vejo a hora de ir embora para o Brasil. E ele falou, por quê? É porque eu estou com uma vontade de comer arroz, feijão e um bife com cebola e tal. Eu falei para ele, né? Animado, com água na boca. Eu estou com vontade de comer um bife. Aquele bife assim, caiu no prato. E eu achava que me mandava bala. Porque eu estava com vontade mesmo, irmão. Eu olhei no retrovisor e aquele homem ficou sério, olhando para mim. Ele fazia parte de uma religião no Japão, Jojo, que não mata animais. Eles defendem todo tipo de animal. Sério! Ele achou um absurdo! Sabe o que ele falou para mim? Não foi Deus que criou? Sim. Por que vai matar animal que Deus criou para comer? Eu levei uma bronca. Ele ficou indignado comigo, cara. Foi mal educado. Ele ia brigar comigo. Mas eu percebi que, no fundo, ele queria perguntar mais coisas. Tipo assim, lá no Brasil, todo mundo come carne? Ele falou, eu nunca comi carne na minha vida. Tipo, não tem vegano lá? Outra coisa, tipo, todo brasileiro joga futebol? Ou todo brasileiro é cristão? Minha resposta seria não. Nem todo brasileiro come carne, nem todo brasileiro joga bola, e nem todo brasileiro é cristão. Mas como saber? Como saber? É sobre isso que eu quero compartilhar com vocês nesta noite. É o nosso andar em Cristo. É a nossa vida em Cristo. É o nosso fluir de Cristo em nós que prova que nós somos verdadeiramente cristãos. Não é aquele crente que vai aos domingos, só aos domingos, levando Bíblia na igreja. Esse não é cristão, muitas vezes, sabia? Claro que tem cristão, mas isso não comprova que é um cristão. Sim ou não? Sim. Ok. Vamos lá. 1 João, capítulo 2. Versículos de 3 a 6. 1 João 2, de 3 a 6, mais no finalzinho da Bíblia. 1 João, capítulo 2, de 3 a 6. Ora, sabemos que o Deus conhecido por isso, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, ele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado no amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Eu pulei uma parte.
Ok, esse texto mostra quem é e quem não é. Primeira coisa, o que é? Ele ama a palavra. Ele tem zelo pela palavra. Ele guarda a palavra. Tem muita gente que fala, mas não está nem aí com a palavra de Deus. Sabia? Uma das coisas que identifica o cristão é o seu amor e a sua obediência à palavra de Deus. Não sou eu que estou falando, é o Senhor que fala. Por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? A palavra é a verdade que vai comprovar muito naquele dia. Naquele dia é a palavra que vai falar conosco, viu? Estude a Bíblia, aplique a Bíblia, pratique a Bíblia, porque isso vai fazer toda a diferença lá, naquele dia. Uma das coisas para saber que ele é cristão, ele ama e guarda a palavra de Deus. A segunda coisa é o que fala no finalzinho. Esse também, esse que permanece em Cristo, esse que é cristão, assim também ele deve andar como ele andou, assim como ele andou. É o que nós estamos querendo compartilhar com você hoje. Quer saber o cristão? Ele vive como Cristo viveu, como Cristo andou. Apesar do Senhor ter feito muitos milagres quando ele esteve por compaixão, vamos ver um pouquinho só, então. O Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele era manso, era humilde, era santo, ele era amoroso, bondoso, altruísta, pensava muito nos outros, era servo. Eu estou fazendo rapidão uma pintura de Jesus, porque nós devemos andar como ele andou aqui. Eu estou falando de algumas coisas que ele era aqui. Bondoso, humilde, manso, né? Ele amava o próximo. Ele não abusava. Quando você olha para Jesus, ele é tão maravilhoso. Ele era muito humilde. Ele se compadecia dos pequeninos, dos pobres, dos enfermos, dos paralíticos, dos cegos, mudos, surdos, leprosos. Lucas 5 fala que ele se compadeceu daquele leproso, tocou no leproso, curou. Jesus tinha um coração mole, cerca. Ele queria ajudar todo mundo. Eu estou falando isso para você saber como ele era, para você ser parecido com ele. Apesar desse Jesus, o que muita gente não vê é que ele tinha um coração voltado por uma coisa. Qual é essa coisa? Não. Coisa, não pessoa. Cruz. Ele é voltado para a cruz. Ele nunca esqueceu a missão da cruz. Quem falou? Essa é a minha mania. Legal, que joia, viu? A cruz era o objetivo do Senhor. É juntamente na morte com Cristo que nós nos identificamos com Ele e passamos a andar em Cristo. A cruz é a partida para a verdadeira vida do cristão. Nós não temos outros meios. Deus não coloca outras opções. É pela cruz. Por isso Jesus, quando foi levantado da terra, Ele nos atraiu para Ele. João 12:32. Somente um crucificado pode ter o seu andar em Cristo. Lucas 12:47. O Senhor diz assim: qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Aquele que ama Cristo, aquele que segue Cristo, ele é um crucificado. A cruz
fundamental para a igreja, para o cristão, porque ela possibilita nós termos um andar em Cristo. Ele já vinha falando, Lucas 9:23, dizia: todo se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Não existe outra maneira, meus irmãos, senão pela cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Cruz é renúncia, é negar a si mesmo, para que nada deste mundo possa nos separar de Cristo. Muitos se afastam da igreja por causa do amor das coisas deste mundo por si mesmo. Não é por isso, por aquilo, pelos defeitos da igreja, não. Não se enganem. Lucas 14:33. Assim, pois, todo aquele que tem de vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O apóstolo Paulo se identificava tanto com o Senhor Jesus, a ponto de ele falar: eu estou crucificado com Cristo. O homem era crucificado, ele andava em Cristo, ele levava as marcas do sofrimento por causa de uma vida crucificada em Cristo Jesus. Gálatas 6:17 fala: quanto ao mais ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Um homem que andava em Cristo Jesus. Quer ver o verdadeiro cristão? Veja as marcas de Cristo nele. Como Paulo, no Velho Oeste, no Velho Oeste americano, dava para distinguir um xerife? Dava? Por quê? A estrela. Estrela no peito dele, né? Xerifão lá, machão, cabra macho. Só porque tinha uma estrelinha. Juliano Gêmeo. Aquilo era para distinguir. Aquilo era para as pessoas saberem quem era o manda-chuva ali do pedaço. Não é? Aquilo distinguia, diferenciava os demais. Sabe o que distingue um cristão? Sabe o que faz com que o cristão seja cristão? A cruz. A cruz é a insígnia, é a marca que distingue o verdadeiro cristão. Hoje, eu posso reconhecer um cristão em qualquer lugar do mundo quando eu vejo as marcas da cruz em mim. Homem quebrantado, um homem que está centrado em Cristo, não mais em si mesmo, não mais no mundo, não mais altivo, humilde como Jesus Cristo. Esse é cristão. O andar em Cristo é o andar de um homem crucificado com Cristo. Amém. Não se engane. Quero falar um pouquinho mais sobre esse andar em Cristo, como Cristo andou. Cristo, uma das coisas que eu vejo nele até na hora da morte, era que ele era um homem que sabia perdoar. Todo mundo queria jogar pedra na mulher. Não, ele tinha um coração perdoador. Vai, tampouco eu te condeno. Vai, não peques mais. Jesus, uma coisa que eu admiro nele é esse espírito de perdão. Porque eu sempre fui duro por perdoar, sabia? Porque eu não conhecia Jesus. Porque eu era cheio de mim, eu era arrogante, cheio de justiça própria. Em outras palavras, era feio para bedel diante de Deus. Um homem cheio de si que não sabe perdoar é feio, é horroroso. E não sabe. E hoje eu vejo que era assim, mas misericórdia, ainda bem que Deus está mudando. A cruz nos ensina o perdão. Jesus ensinou: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Logo no começo da crucificação ali, aqueles pregos entrando, soldados, e Jesus pedindo para Deus perdoar aqueles homens. Coisa linda. Quer distinguir um cristão?
Ele sabe perdoar. Ninguém fala amém? Webster é o dicionário da língua inglesa. Define perdoar como abandonar o ressentimento contra aquele que ofendeu. Isso é perdoar. Deixar aquele sentimento, aquela coisa que está aqui dentro, sai. É deixar o desejo de vingança, de punição, de dar um jogo. É definição da palavra perdoar, na língua inglesa. É parar com a ira contra o ofensor. Não estou de mostrar. Não. Quem perdoa não fala isso. De jeito nenhum. Não. Isso não é perdoar, meu irmão. Não vale por aí que não dá certo. Tá? Eu já fiz isso, não deu certo. Eu te garanto. Não dá certo. Não vai por aí. Isso não é perdão, viu? Isso não é perdão. O significado da palavra perdão na Bíblia, no grego, é deixar ir, abrir mão, estar livre. Eu admiro essas senhoras cristãs cujo filho foi morto brutalmente por um bandido. O cara está preso e a velhinha vai lá levar uma comida, um sorriso e expressa o perdão para um assassino que destruiu a vida do seu filho. Meu filho, você está livre. Você está aqui na prisão, mas você está perdoado. Que coisa linda! Perdão é isso, é deixar livre. Não é? Vai em casa, vai curar, mas que apodrece na prisão. Fiquei 500 anos na prisão. Não perdoa, não sabe o que é perdão. É abandonar esse desejo de vingança ou de revidar. Perdão é isso. Quando você perdoa, acabou, soltou, ficou livre, não te deve nada, você não pode mais nada. É assim. Perdão é uma escolha, é uma decisão que nós tomamos. Pode ir. Está livre. É lindo. Aleluia. Andar com Cristo é o andar em perdão. Perdão. O perdão nos identifica com o Senhor. Eu estive pensando, Márcia, que o perdão dos meus pecados foi algo tão maravilhoso. A coisa que mais impactou minha vida foi ser perdoado pelo Senhor. Fez tão bem para minha vida. Eu me sinto tão feliz por ser perdoado pelo Senhor. Eu imagino que se eu um dia perdoar o meu ofensor, será bom para ele também. É bom perdoar. Igreja, é bom perdoar. Necessitamos perdoar. Amém. Assim como nós necessitávamos do perdão divino, nós precisamos aprender a perdoar. Muitos anos atrás, andando com o meu pastor Haroldo Silva, em Pompeia, ele disse que, não se esqueça, o cordeiro é manso e humilde. Aquela palavra entrou no meu coração, nunca mais saiu. Jesus é manso e humilde. E eu quero falar rapidamente sobre isso hoje. Como aquele que anda em Cristo deve ser uma pessoa mansa e humilde. Mansa e humilde. A palavra mansa, humilde, eu não sabia, mas a palavra humilde era da ideia de uma pessoa
paciente e mansa. A palavra humilde é uma pessoa paciente e humilde. E mansa. Não inclinada a irar-se. Não fica ressentida. Tem gente ali, me magoei. Não é humilde. Humilde nunca vai falar isso. Entendeu, Marcelo? Humilde é uma pessoa mansa, dócil. Essa é uma pessoa humilde. Amável. Biblicamente falando, a palavra mansidão mostra uma pessoa que docilmente aceitando o lugar que Deus o colocou. Você vê um craque, uma estrela do futebol mundial ficando na reserva, ou ser tirado do campo, ele sai chutando, sai praguejando e nem olha para o treinador. Já viram isso? Já? É humilde? Não! Uma pessoa humilde aceita mansamente o lugar que lhe foi dado lá no fim da fila. Ele vai e aceita. Legal, né? Sabe, Jesus. Ele aceitou o lugar da cruz, mesmo sabendo que era sofrido e seria abandonado. Ele aceitou. Não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Jesus, o homem mais humilde, porque Deus o colocou num lugar tão difícil que é a cruz, mas ele aceitou. Você já pensou um pouquinho nisso? O que é humildade? O que é andar em Cristo? Andar em Cristo é ser humilde e manso, meus irmãos, como Jesus foi. Andrew Murray, um homem de Deus que admiro, gosto muito dos livros dele. Ele disse assim: eu não devo ser um soberbo seguidor do humilde Jesus. Como é que é? Quem é cristão? Eu sou cristão. Daqui a pouco sai da igreja e está brigando. Não tem mansidão, não tem humildade. Não parece com Jesus Cristo. Tem gente que está rindo aí, né? Só mais uma característica por causa do nosso tempo. Nós falamos manso, humilde, perdoador, mas uma outra característica de uma pessoa que anda em Cristo, Lana, eu vou pagar um hambúrguer daqueles desse tamanho para você, se você acertar. Se você acertar. Uma pessoa que anda em Cristo é uma pessoa que sabe perdoar, é uma pessoa que sabe ser mansa, humilde e... Não é. Mas não é o que eu... Eu acho que ela acertou. Eu acho que ela acertou, só não acertou a ordem, mas ela acertou. Vocês são nossa, mas eu vou eu mandar mensagem amanhã no grupo, para a igreja, para ver que não é. Eu sou um advogado, o que vale é prova na mão. Aquele que anda em Cristo deve ser santo. Como é que foi santo?
Levítico 20:26 fala: sereis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meu. Outra característica do que anda em Cristo é ser santo. E ser santo não é somente por atitudes, é sermos de Deus. A palavra santo na Bíblia significa separado para Deus, que pertence a Deus, que está nas mãos de Deus, que é de propriedade de Deus. As pessoas têm que ver que você não é do mundo, que você é de Deus, é santo. Entende? Ser santo é ser totalmente de Deus. É andar exclusivamente para o agrado de Deus. Não pensando em agradar a si, mas agradar a Deus. É uma pessoa que vive sempre querendo glorificar e agradar a Deus. Este é o santo. É assim que a gente tem que viver. Jesus falou no Evangelho de João: porque eu faço sempre o que agrada ao Pai. Jesus era santo não porque não falava palavrão, porque não brigava, não, porque o coração dele era do Pai. Ele falava o que o Pai queria, ele agradava o Pai, ele era do Pai. Ele nunca se separou do Pai, senão naquela cruz. Isso é ser santo, é ser de Deus, é ser do Senhor, é estar nas mãos do Senhor, rendido ao Senhor, de propriedade do Senhor, separado do Senhor, agradando o Senhor. Assim somos santos. Aquele que anda em Cristo é santo. Amém. Por isso, quando Deus falou: este é meu filho amado, em quem eu me comprazo, eu tenho prazer. Aquele que está em Cristo agrada a Deus. Deus tem prazer quando a igreja está em Cristo, quando a igreja é santa. Meus irmãos, isso vale a pena. Andar com Ele é bom. Eu poderia passar centenas de horas falando sobre Jesus Cristo. Mas hoje só estamos tendo só uma partezinha só. Mas que é importante. O andar em Cristo. Implica nessas coisas que foi falado hoje. E não se esquecendo que a cruz é que nos permite andarmos em Cristo. Amém? Igreja, por amor, estou compartilhando isso. Porque minha alegria como pastor é saber que Deus Todo-Poderoso se agrada de você, porque você anda em Cristo Jesus. Amém. Vamos orar. Vamos orar.